Aleluia! Hoje um dia gostoso, um dia especial, o dia que a família se reúne, né? O dia que todo mundo está aqui na mesma fé, na mesma determinação, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Todo mundo sabe que é o dia que você vem para lembrar da tua vitória, da vitória que Jesus te deu. Isso é fantástico, isso é, né? A gente olha para o mundo, sabe que o mundo tem tantas coisas, mas sabe que é uma vitória pré-determinada para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para tudo aquilo que já está determinado para você. E hoje eu queria falar como tema, restaurando minha filiação. Fala, hoje eu quero restaurar minha filiação. Você sabe que é importante, né? Nós temos um pai todo poderoso, mas muitos filhos não têm sido tão entendidos ou tão preparados para deixar aí essa intimidade em realização, coisa do tipo, né? Nós temos encontrado muitas pessoas com problemas, nem percebemos que eles são gerados através de exemplos que formam o seu caráter e comportamentos. Nós andamos por exemplos, por orientação. O que nós recebemos é o que molda e marca a nossa vida. Nós começamos a ser, eu não lembro de você aí, eu não sei, posso dizer por você, posso dizer por mim. Quando eu era criança, né, pequeno, eu já disse uma vez, meu pai, ele naquela época ele era contador, né? E o contador, ele usavam camisa branca, né? Usavam gravata, eles andavam de terno, era um negócio meio bacanão assim, bonito de ver, né? E ele usava chapéu, né? Tinha aquele chapéu da Ramenzoni e tal. E quando chovia, punha uma capa, não era essa capa de chuva de nylon, era uma capa de tecido, né? Mas ela era impermeável. E eu ficava fascinado de ver ele com aquele sapato social, aquela roupa toda. Então, quando ele bobeava ou ele não estava por ali, a gente fazia o quê? Botava o sapato dele, botava o paletó dele, punha o chapéu e dava uma banda dentro da casa, né? Sem ele ver que a gente estava, porque nós queríamos ser exatamente quem era o nosso pai. Ele para nós era uma referência especial. Então ele tinha até aquele negócio que põe aqui no braço, né? Põe a manga da camisa para não ficar solta. Tinha toda uma estrutura aí. Eu achava aquilo maravilhoso, lindo, né? Ele trazia às vezes, naquela época eu usava lapiseira, hoje é lapiseira, antigamente era lápis. E eles trabalhavam com lápis até um certo nível, e o nível quando passava de um tamanho lá pequeno, ele trazia e dava pra gente 4, 5, 6 daqueles lápis, e a gente se sentia o máximo, né? Eu não sei se vocês pegaram essa fase, mas tinha uma fase quando a gente ia no banco, pagava uma conta, pagava alguma coisa, vinha o camarada e batia um carimbo em cima, viu? E meu irmão, eu arrumei um carimbo e eu estava lá o dia inteiro, ó, pá, pá, pá. Achava assim aquilo extraordinário. Eu queria ser exatamente quem era meu pai. E nós muitas vezes não percebemos isso, que essa busca, né, ou essa vontade de ter esse conhecimento, de andar nessa visão, de ter assim, aquilo que ele teve, deve ser também na nossa vida espiritual. Nós temos um pai, e um pai que pagou um preço caro, para que nós tivéssemos vida e vida e abundância, deu o filho dele. E aí nós começamos a prestar atenção, que muita gente hoje, já está perdendo essa visão, da paternidade, ou da filiação, no caso aqui da filiação, né? Eu falo que até uma enfermidade mal curada pode se transformar numa grave enfermidade, podendo até gerar células problemáticas. Já viu? Pessoas que têm alguma enfermidade e que essa enfermidade passa para os seus filhos, né? A gente chama de hereditário, né? Às vezes uma diabetes, às vezes um outro problema qualquer, não foi cuidado a tempo, ou não ficou como cuidar, não soube como trabalhar aquilo, e de repente chega um dia que ele vai gerar os seus filhos, e ele gera ele com alguns problemas, porque ele não se atentou a esse detalhe, não prestou atenção nesses detalhes, e aí começam a ter algumas dificuldades. Quando nós falamos do espiritual, nós seguimos as mesmas consequências. Quantas pessoas são geradas espiritualmente de forma inadequada, e por ser gerado de forma inadequada, sofre, né? Ele aprende algumas coisas sobre Deus ou sobre Jesus, mas ele não aprende que deve haver fidelidade, que existem princípios que devem ser seguidos, obediência, honra, etc, etc, e de repente ele começa a tomar atitudes erradas, e daqui a pouco aquela intimidade com Deus vai sendo pervertida ou atrapalhada, e ele acaba dizendo que não vale a pena
ser fiel a Deus. Mas na verdade não é que não vale a pena, é porque ele está com uma dificuldade, com um problema e ele não sabe como resolver. Porque ele foi gerado em dificuldade, foi gerado sem entender o que estava acontecendo. Quando nós falamos do espiritual, nós temos que ter esse cuidado, precisamos entender. Grava isso no seu coração. Diga: o céu não é o meu destino, é a minha origem. Tem gente misturando isso. O céu não é o meu destino, é a minha origem. Porque quando você imagina que o céu é o seu destino, mas que você não tem nada a ver com o céu, então você parece que vai fazer uma força enorme para chegar lá. Talvez você diga que não sabe razão, se vale a pena, se o sofrimento, se o sacrifício, se as dificuldades, se os não, se os porquês, você começa a colocar. Mas quando você sabe que tem que voltar para casa, alguém já saiu de casa de manhã, estava sol, quando voltou estava chovendo? Você voltou para casa mesmo assim? Por quê? Porque você tem uma origem, você sabe para onde você tem que voltar. Então nesse momento, você não tem dúvida. Se alagou o riozinho lá, sei lá, no Piraporinha, se alagou lá no centro de São Bernardo, você vai achar um jeito de ir mais para a direita, mais para a esquerda, mais pelo fundo, vai dar a volta no alagamento e vai chegar exatamente na sua casa, porque é a sua origem. O ser humano foi criado por quem? Se Deus é o Pai, é a sua origem. Você precisa ter essa identidade e buscar voltar para esta identificação, para essa realização. Por isso que eu falei, o céu não é o meu destino, é a minha origem. Precisa estar gravado isso no seu coração. A dificuldade das pessoas em orientar seus filhos podem simplesmente gerar uma pessoa frágil, dominada pelos ensinamentos do mundo. Frágil, ensinada ou apegada aos ensinamentos do mundo. Qualquer coisa tira ela da posição. Qualquer coisa, a televisão, a internet, os amigos, as amigas, tiram ela da posição, porque ela está frágil. A fragilidade nos torna dependentes das coisas que satisfazem o mundo. Eu tenho que ser igual ao fulano, eu tenho que ser igual ao ciclano. Eu começo a tentar me parecer com alguém. Fala a verdade, irmão. Quando você vê alguém com o cabelo todinho pintado de azul, dá uma vontade de pintar, não dá? Não dá? Engraçado. E quando você vê uma pessoa que tatuou até os olhos, não dá vontade de tatuar os olhos? Você está falando não na minha frente para fazer gracinha, porque tem um monte de gente aí que faz ou faria, ou venha fazer daqui a pouco, sim ou não? Então para de fazer graça. Porque na verdade nós somos levados por aquilo que o mundo diz que é bom. O mundo diz que é bom. Eu lembro, eu trabalhava na empresa e o meu diretor superintendente, eu era jovem, ele era canadense e ele tinha um grande bigode, usava assim um óculos daqueles de quem é muito social, né? E fumava cachimbo. O cara, ele ia falar com você, a secretária já vinha com a bandejinha, ficava o cachimbo em cima, as coisas tudo em cima, aí ela preparava para ele lá o cachimbo, ele só punha na boca, ficava falando, e eu falava, que coisa linda. Um dia eu vou fumar um cachimbo desse. Você começa a ficar influenciado, porque você acredita que aquele cargo, aquela posição, está ligado naquele cachimbo. E é uma mentira tremenda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu achava, poxa, peraí, trabalhar eu já trabalho, ter roupa normal eu já tenho roupa, andar eu já ando, só falta o cachimbo para eu ser o diretor. Só faltava o cachimbo. Eu descobri depois que não, mas naquela época vinha na minha cabeça, deve ter alguma coisa aí que influencia demais. E os jovens, muitos deles que têm uma mente frágil, são levados a tantas coisas ruins, porque eles têm essa fragilidade de formação, porque eles precisam restaurar a filiação, eles precisam restaurar a identidade, de saber que ele vai ter a orientação do seu pai, e vai pegar isso que ele recebeu, e vai fazer dele alguém vencedor. Ele não vai precisar ser igual ao mundo, ele não vai precisar ser igual às pessoas lá fora, porque mesmo que o teu pai físico seja frágil ainda, não se converteu, não tem um bom comportamento, você tem um Pai celestial, que tem dado a você a promessa de uma vida de grandes realizações.
É por isso que quando a gente aceita Jesus, nós temos a nossa vida transformada. Nós não somos mais os mesmos, mas agora vivemos uma visão diferenciada. A fragilidade não nos atinge. Se essa igreja acabasse de uma hora para outra, pá, você deixaria de ser crente? Você entendeu? Porque a paternidade fez você como filho aprender qual é o seu caminho. Lembra que eu falei agora há pouco? O céu é o que para você? A minha origem, não é o meu destino. Eu sei para onde voltar. Eu sei quem é o Pai, quem é o Deus da minha vida. Eu sei qual é a promessa que Ele tem. Eu sei que a verdade dEle impera sobre todo este mundo. Eu sei que ainda que todos aí fora, Paraxebe, Acantalabai, se perdessem, eu não preciso me perder. O mundo não tem se preocupado com a qualidade de vida das pessoas e tem se apegado a uma declaração subjetiva de liberdade. Uma declaração subjetiva, aquela liberdade fantasiosa, aquela liberdade do faz de conta, né? Nós vemos jovens, adultos, aí com uma liberdade de, não, eu tenho que tomar só uma bebidinha, não, eu só tenho que dar uma saidinha, não, eu só preciso fazer isso que eu gosto muito, eu só vou fazer aquilo, eu vou fazer uma coisa errada, mas não é tão errado, porque é minha liberdade. Essa verdade não é verdade, essa verdade é um engano. Ela te leva a perdas e não ganho. Quantas pessoas perderam seus casamentos por acharem que era só uma saidinha lá fora, e depois que perderam ficaram abatidos, ficaram chateados. Puxa vida, eu amava aquela mulher, eu amava aquele homem, eu queria ter terminado minha vida com ele ou com ela, mas o que aconteceu? Eu acreditei numa mentira como se ela fosse uma verdade, que a minha liberdade faria de mim mais feliz, me levaria além. Então aí eu tenho que voltar e lembrar que Deus se preocupou com aquele povo que estava ali ainda no deserto e mandou Moisés subir para falar com ele, para escrever na pedra as leis. Quem escreveu para Moisés daquela pedra? Deus. Deus não falou assim: Moisés, inventa 10 leis aí, senta o braço, pega aí o martelinho e desenha aí. Não. Diz que Deus escreveu na pedra. E aí a gente fica aqui tentando dizer se aquilo era de Deus ou não era de Deus. Se o próprio Deus escreveu, não existe verdade maior que essa, não existe realidade maior que essa. E nós estamos precisando lembrar que Ele fez tudo isso porque Ele ama, porque Ele quer você. Ouvimos muito falar sobre liderança, sobre autoridade, mas pouco tem se falado sobre como se forma o caráter de um líder ou de uma autoridade. Você pode notar que os filhos que tiveram problemas com seus pais se tornaram frágeis perante o mundo. E quando eu estou falando aqui de frágil, eu não estou falando de não ter sucesso financeiro, de não ter sucesso profissional. Muitos desses se tornaram ricos, tiveram grana, muita grana, tiveram poder, muito poder, mas se você notar, ele vai perceber que eles têm casamentos destruídos muitas vezes. Eles têm problemas, vamos falar, sexualidade corrompida, não consegue ter uma mulher só, não consegue ter um homem só, não consegue viver uma vida regrada, ele tem dificuldade. Outros têm dificuldade com bebida, têm facilidade em se estabelecer nessas coisas erradas, rebeldia, difícil de obedecer. Todo aquele que tem problema com o pai, gera uma visão independente de Deus. Ele consegue, você pode reparar, quantas vezes eu estava com a bispa e a gente estava atendendo pessoas, e aí a pessoa não conseguia sentir a presença de Deus, não conseguia, entender o que Deus estava falando, às vezes dificuldade com a Bíblia, dificuldade com a porção de coisas, e aí a bispa já parava e perguntava: me conta um pouco sobre o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Ali começava. Eu tenho problema com meu pai, porque desde pequeno ele abandonou minha mãe, porque eu não conhecia, ou porque ele bateu, ou porque ele isso, ou porque ele aquilo. E aí no longo do caminho você percebia que ele não tinha uma visão de paternidade, ou seja, ele não era um filho, por isso ele não conseguia olhar para Deus como um pai. E aí nós começamos a entender que tem coisas que precisam ser restauradas. Então precisamos estar dispostos a corrigir essa equação. Deus criou o homem à sua imagem
semelhança. É para o homem ser torto? Homem, eu digo homem e mulher. É para terem problemas diversos, saírem sempre angustiados, nervosos, irritados, não conseguindo fazer as coisas. Ele deu a mesma capacidade para todos nós, o tamanho do cérebro. A utilização dele depende da gente. E nós estamos perdendo essa visão, estamos sofrendo desse mal. Então precisamos estar dispostos a corrigir. Precisamos restaurar o caráter dessas pessoas para que se tornem bons ensinadores de seus filhos ou discípulos. Porque veja, lembra quando a gente fala da célula? A gente fala que é a forma que forma. Uma forma torta forma o quê? E um pai torto forma o quê? Os filhos começam a ter problemas. E às vezes não é que o pai é mau. O pai não é mau. Mas ele teve uma formação distorcida, frágil. E automaticamente ele cresceu. Eu tinha um amigo, o pai dele já faleceu a essa altura, sei que ele já faleceu. Mas ele, quando era pequeno, ele teve ausência de pai, muita ausência. E ele tinha os filhos dele já. E toda vez que ele ia dar uma dura nos filhos, os filhos começavam a querer discutir. Um dia ele, sem querer, bateu no filho. E ele tinha mão pesada, e ele ficou com um constrangimento. Ele falou, puxa vida, eu falei que eu jamais poria minha mão nos filhos. Então toda vez que o filho dele aprontava, ele mordia o dedo, para não pôr a mão no menino. E os filhos já começaram a tirar o sarro do pai. Ele vinha assim, ele já, ó. E o pai até 15, 16 anos, os meninos, eles riam dessa coisa e falavam assim, meu pai nunca conseguiu ser severo o suficiente para falar com a gente duramente. Ele já queria, ou bate ou não bate. Como ele não podia bater, ele não fazia nada. E na casa dele eu vi uma opção de dificuldades que ele passou. Aí o que acontece? Esse filho, esse menino, ele ia ficar em casa. Ele ficava muito tempo em casa conversando. Ele tinha uma amizade assim, tão forte com a gente, que às vezes meu pai tinha um hábito de sair e gostava de ir assim, no zoológico, no parque, nesses lugares. Ele ia simplesmente para dar uma passeada, para comer alguma coisa. Ele brincava de piquenique, coisa do tipo. Quem ia que ia com ele? Esse jovem, sozinho, sem eu. Ele ia com meu pai e com a minha mãe. Aí você fala, o que aconteceu? Ele encontrou na minha casa o que ele não encontrou na dele. Ele encontrou lá um pai que tinha, meu pai, e olha que meu pai não era o cara de deixar coisa errada, mas um dia ele entrou lá e falou um palavrão, e meu pai chamou ele e falou, olha, eu amo muito sua vida, você é uma pessoa muito querida para nós, mas você reparou que aqui em casa ninguém fala palavrão? E ele ficou parado, ele falou assim, então eu gostaria muito de ter você aqui sempre, mas se você quiser ficar, o seu vocabulário precisa mudar. E a gente não era crente, e ele mudou o vocabulário. E aí meu pai falava, você sabe que eu não bebo, meus filhos, eles também quase não bebem, então aqui a gente jamais vai passar do limite. Ele disse, senhor, em casa ele tomava Coca-Cola. Aí você fala assim, o que aconteceu? Todos nós precisamos aprender a ser filhos, mas para aprender a ser filho, precisa ter a visão de um pai. Se você for mal formado, você vai formar mal os seus filhos. Se você for mal formado espiritualmente, você vai formar mal os seus discípulos. E nós estamos chamando a verdade de Deus na nossa vida. Nós temos que ser nos dias de hoje o exemplo. Você tem ouvido falar que Jesus está voltando? Sim ou não? Sim. Se está voltando, quer dizer que não será tão longa a nossa jornada, e provavelmente a gente vai ter que estar preparado. É legal a gente, como diz, né? Se salvar e deixar o resto da família ir para o brejo? Não. Como é que você vai começar a tratar, ensinar, orientar, formar, fortalecer, estabelecer a sua família? Ensinando para ela o que Jesus, ou que Deus deixou para que nós fôssemos ensinados. Precisamos restaurar o caráter dessas pessoas para que se tornem bons ensinadores de seus filhos ou discípulos. Se não corrigirmos nosso caráter como filho, não conseguiremos gerar pessoas que tenham intimidade com Deus, e um dia possam ser bons pais, bons ensinadores, boas pessoas que vão converter tantas outras vidas. Precisamos aprender a ser filhos de honra. Diga, filho de honra. Nós sabemos que honrar o pai, honrar a mãe, é uma determinação que está na Bíblia. Nós sabemos que Deus espera
que nós venhamos a reconhecer quem Ele é e o sacrifício que Jesus fez para que a gente esteja com Ele, para que nós sejamos reconciliados. Se o problema da criação fosse paternidade, o Pai teria vindo até essa terra. Mas o problema é filiação, por isso Jesus veio ensinar o que é ser filho. Você reparou isso? Deus não podia ter descido Ele, mas Ele não veio, Ele mandou quem? Por que Ele mandou o Filho? Para ensinar eu e você e tantas pessoas o que é ser um filho, o que é ser obediente, o que é viver a promessa, o que é entrar nessa realização. Por isso, quando a gente fala, peraí, então o problema não é paternidade, é filiação, porque nós fomos colocados aqui e Jesus veio e mostrou como deveria ser, né? Você se recorda, quando Deus criou o céu e a terra, Ele gerou quem primeiro? Quem foram o primeiro casal a ser gerado? Foi Adão e Eva. E aí, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, o Pai tinha tudo bem definido e orientado. Ele criou o céu, criou a terra, criou os animais, criou as águas, né, doce, salgada, criou os vegetais, criou toda a condição. E ali Ele ensinou o que o homem não deveria fazer e o que o homem poderia fazer. Praticamente Ele falou, você pode fazer tudo menos esses 2 itens aqui. O resto você pode fazer tudo. Mas aí os filhos foram rebeldes. Os filhos foram rebeldes e tiveram grandes problemas. Tiveram problema? Poxa, você quer problema maior do que ser tirado do Éden e colocado fora da proteção de Deus? Ali naquele momento começa uma nova situação que precisava ser restaurada. E aí vou andar rapidinho para falar para você que Jesus veio até essa terra para restauração, para a condição dos filhos de Deus, para restaurar a filiação. Por isso Jesus veio. Ele vem para dar a condição da restauração de filhos. E nós não percebemos, mas Ele está aí ensinando a gente desde o princípio. Olha, ele tinha lá os seus 12 anos, e aí de repente ele vai numa festa com a sua família, né? Era um tempo que contava as pessoas tal, quando a mãe bobeia, ele fica para trás, e ele estava onde? Debatendo no templo. Alguém debate no templo sem conhecer a palavra? Quando você conhece um jovem lá fora, de 13 anos, e ele passa por aquela primeira fase, ele faz o quê? Recita os primeiros livros. Os 5 primeiros livros. Imagina, você tem aí a sua Bíblia? Você imagina você pegar os 5 primeiros livros, Gênesis, Números, tal, pegar aqueles livros e você recitar eles, falar a eles todos sem parada, não contar a história toda que está escrita ali, e se errar não tem problema, volta outra vez para começar tudo de novo, e vai fazer tudo de novo, até o dia que você consegue fazer. O sacerdote vai estar com você, ouvindo você, para te ajudar, mas você tem que terminar. Dá para errar e voltar da onde errou? Não, tudo de novo. E aí nós começamos a ver Jesus debatendo com os fariseus. A mãe dele fala, mas filho, por que você não falou com a mamãe? Ele falou, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Ele tinha uma definição, ele sabia o que estava fazendo, e ele estava nos ensinando que não existe a história de ser criança, jovenzinho. Mas naquela época não tinha celular, mas tinha vergonha, obediência, respeito, honra. E aí isso ainda pode existir hoje. Quando? Quando a gente conseguir ensinar aos nossos filhos a verdade que Deus espera de nós. Quando ele atinge lá os 30 anos dele, ele vai começar o seu trabalho, o seu ministério. Por isso, em todo tempo, Jesus estabelecia o honrar ao Pai com a obediência a Deus. Ele estava sempre obedecendo a Deus. Em momento algum, ele se colocava na frente do Pai. Ele sabia, eu tenho que exercer o meu chamado de filho. Se você for um bom filho, você vai se tornar um ótimo ensinador, orientador. Se você for um mau filho, você vai ser um péssimo pai, um péssimo orientador. Por isso, ele fala, Jesus disse, olha o que ele falou, Jesus disse, quem vê a mim, vê o... Quem olhava para ele, ia ver quem? O Pai.
porque ele representava e mostrava, apresentava e ensinava tudo que o Pai determinou para ele. Você nunca verá Jesus tentando se comparar com o Pai ou tentando tomar o lugar dele. Jesus queria honrar o projeto do Pai e estava disposto a passar por dificuldades para que se realizasse. Ele estava chamado, preparado, ele sabia. O importante é o Pai, e um filho que honra o Pai cumpre a palavra de Deus, traz a honra de Deus para a sua vida. Jesus queria honrar esse projeto. Por isso, se desejamos ser vitoriosos com Deus, temos que ser restaurados como filhos. Temos que ser restaurados como filhos. Precisamos entender, preciso ser parecido com Jesus. Preciso ter a identidade dele em mim. Preciso que as pessoas, quando olharem para mim, não enxerguem a mim, enxerguem a Jesus, porque quando enxergar Jesus, vai ver o Pai. Olha que conexão fantástica, que conexão maravilhosa. Quando alguém olhar para você, enxerga Jesus, e quando enxergar Jesus, vai estar vendo o Deus Todo-Poderoso, porque é o que está determinado. Nós não valorizamos o que Deus tem nos dado, né? Eu quero usar uma parábola com você para poder explicar um pouco mais. Aquela parábola do filho pródigo, lembra? Alguém lembra? Não lembra? Deixa eu ler aqui. Por causa dos mudos eu vou ler também. Está aqui, ó. Lucas 15:11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. E disse ao mais moço deles, disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele resgatado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo lançou o seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai estava com ele, mas respondendo-lhe, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. A gente olha para isso. A gente olha para essa situação e vê algo que parece até que acontece no dia a dia, nos dias de hoje. Muitas famílias se degladiam por causa de situações parecidas. Mas aí eu falei para você que era tempo de restauração da filiação. E nós precisamos parar um pouco para pensar que nós não entendemos o que é ser filho. Muita gente olha para Deus, olha para Jesus, mas não pega os exemplos que eles deixam para nós. O próprio Jesus deu essa parábola
para que a gente parasse e pensasse um pouquinho sobre ela. Para alguém ser restaurado como filho, ele vai precisar reconhecer, primeiro, que desonrou o pai. Olha aqui, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho mais novo achou que ele tinha esse direito e foi lá pedir. Se você for no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 1, fala assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então peraí, ele já fala aqui: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós percebemos que nós não temos uma visão ainda, principalmente, né, os latinos aí, eles não conseguem enxergar pai como alguém que é orientador. Eles têm dificuldade. Pai, quando fica mais velho, eles falam: meu pai já está idoso. Ele não fala: meu pai já está cheio de sabedoria, meu pai já tem conhecimento, meu pai já trabalhou a vida inteira. Ele acha que ele tem alguns direitos em cima disso, e ele corrompe a intimidade que Deus deu. Ele quebra uma coisa que Deus deu muito especial, que é esse princípio, o princípio da honra. Ele acaba tomando atitude que não é certa. E na cultura judaica, pedir herança enquanto o pai está vivo é colocado como desonra. Por quê? Porque imagina, se o pai está vivo e ele está pedindo a herança, ele está desejando o quê? A morte do pai. Ele não está nem aí para o pai, ele quer os benefícios do pai, mas ele não está preocupado com o pai. E isso começa a ser algo que precisa ser visto não apenas como ato físico, mas um ato espiritual, porque Jesus estava querendo mostrar o ato espiritual. Ei, aquele filho deveria estar debaixo da tutela do pai, do respeito do pai, da honra do pai. Se ele mesmo agora trabalhava com o pai, ele não gerou tudo isso, ele completou o pai. Ou seja, se ele queria mesmo ser forte, ele teria que sair com o que ele tinha dele, começar do zero e prosseguir para ser próspero. Mas ao invés disso, ele vai lá e requer. E o pai, infelizmente, por uma questão de coração, acaba cedendo. Entrega para ele, deixa ele, tudo bem, vai fazer o quê? Né? Ele está desrespeitando o pai como se desejasse a morte dele. Seria diferente se o pai tivesse falado: filho, sei que você quer começar um negócio novo, e eu vou te abençoar, eu vou te dar. Então seria agora, não seria desonra, seria bênção. Porque quando o pai entrega algo para o filho, de livre e espontânea vontade, ele entrega junto a bênção de Deus. Ele coloca a manifestação da bênção de Deus sobre aquela situação. Esse filho, ele sai por conta e risco. Ele não entende que ele está quebrando o princípio de Deus, que ele está assumindo uma posição complicada, que ele desonrou seu pai. E toda vez que nós desonramos os nossos pais, nós não estamos quebrando um vínculo apenas da terra, nós estamos quebrando princípios do céu. Será que está falando com você alguma coisa? Porque nós temos o hábito de achar que o nosso pai, né, ele sabe, mas não sabe tudo isso. Quantas vezes eu ia conversar com meu pai falava alguma coisa, eu falava: pai, mas agora é diferente. E ele falava: tá bom, então vai, depois você me conta. Aí passava um tempo eu estava pedindo dinheiro emprestado para ele para pagar a conta que eu arrumei. Quer dizer que era diferente, mas a dependência era igual. Quando a coisa entortava, voltava lá. Então nós, muitas vezes, esquecemos de uma coisa muito importante. Toda vez que você quebrar o princípio da honra com o teu pai físico, você estará provocando uma coisa ruim no céu. Você sairá debaixo da bênção de Deus. E aí, meu irmão, é por conta e risco. Você vai ter que lutar pelo menos o dobro que normalmente você lutaria para alcançar aquilo que você precisa. Então grava isso no seu coração. Não importa quais foram os erros do seu pai, você perdoa e você respeita. Mas você não conhece meu pai, mas eu conheço Deus, e eu sei que Deus leva isso muito a sério.
Por isso ele deixou aquele versículo que eu li agora há pouco para você aqui, para honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se honrar o pai dá muito tempo de vida, desonrar o pai dá o quê? Pouco tempo de vida. Quer dizer que a coisa vai ficar ruim por aí. Então comece a entender, Deus se move por princípios. Ele não se move por lágrima, Ele não se move por reclamação, Ele não se move porque você é o maior ofertante da igreja, mas Ele se move por princípios, e nós precisamos estar debaixo disso. Para alguém ser restaurado como filho, precisará reconhecer 2, que perdeu a honra de filho. Se eu não percebo isso, eu começo a ter dificuldades, vou ter cada vez mais. Mas se eu percebo, que eu reconheço, que eu perdi a honra de filho, é hora de eu tomar uma atitude. Versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades, foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando esse filho assumiu desonrar o seu pai, valorizando mais os bens do que a convivência da família, ele trouxe uma maldição sobre a vida dele. Deus tirou a mão. Às vezes o pessoal fala assim, foi Deus que ficou bravo e mandou sobre ele. Não precisa, irmão. Se o Senhor não for por nós, só você ficar por sua conta, você vai debater com o inimigo, vai ter uma porção de problemas, e com certeza a sua força, que era Deus, não existe mais. Então eu preciso ter essa convicção, né? Esse filho quebrou um princípio de Deus, e assim já não contava com as bênçãos de Deus para a sua vida. Saiu com riqueza, mas terminou na pobreza. Diga, saiu com riqueza, mas terminou na pobreza, porque ele desonrou o seu pai. Comece a entender isso. Seu pai pode não ter fisicamente não ter sido o melhor pai, pode até mesmo ter feito coisas erradas, mas não é você que vai julgá-lo. O julgamento virá do Senhor. A tua parte é ficar na tua posição e seguir os caminhos, os critérios que a palavra de Deus define. O restante Deus fará por você. Ele vai pelejar a tua causa. Para alguém errado, não bastava receber a herança do pai em vida, ele tinha que ir para longe, abandonar a família. Assim que ele recebeu a herança, ele fez o quê? Aquela história, né? Agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho certo. Eu não preciso ficar debaixo de tutela ou orientação. Vou fazer o que eu acho, né? E aí ele começa a ter o privilégio de entrar de cabeça no problema. Grande privilégio, porque é uma escolha. E ele escolheu essa situação. Assumiu a liberdade do mundo e foi engolido pelo mundo. Perdeu a prosperidade que vinha de Deus. Na casa do pai ele era dono de metade da fazenda. Agora o que ele tinha? Nem as bolotas dos porcos. Agora não tinha mais nada. E aí você começa a perceber que a bênção, a manifestação, a proteção, a graça de Deus sobre nós faz uma grande diferença. Porque mesmo quando você é humilde, mesmo quando você está com pouco ou quase nada de dinheiro, Deus prospera o teu celeiro e abençoa a tua casa. O salmista disse isso, que ele era velho, mas tinha sido jovem, novo, mas jamais viu o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Ele estava dizendo o quê? Mesmo que eu não tenha nada, eu tenho um provedor que vai cuidar de mim. Mesmo que eu não saiba como, eu tenho um provedor e ele vai cuidar de mim. Agora a gente vê ele saindo com metade dos bens do pai e consegue perder tudo. Perdeu quanto? Assumiu a liberdade do mundo e foi engolido pelo mundo. Perdeu a prosperidade que vinha de Deus. Padeceu necessidades, passou fome e acabou desejando comer a comida dos porcos. Os judeus consideravam os porcos como animais imundos. O judeu não come a carne de porco, eles têm o hábito, né? Animais de patas fendidas lá, não tem, ele coloca como imundo. E agora o filho sem honra foi cuidar do quê?
de porcos. Se eles não podiam ter parte com os porcos, agora ele vai lá para cuidar do porco. É mal ou não é? O Danilo falou, humilhação. Eu falei, isso é humilhação adquirida, porque ele escolheu ser humilhado pelo comportamento que ele teve. E aí nós começamos a perceber, mais que isso, pior que isso, quando ele fala lá que ele vai cuidar dos porcos, ele diz assim, para comer a comida dos porcos. Se cuidar do porco já era ruim, já demonstrava o distanciamento que ele estava de Deus, agora comer a comida do porco ia ser pior. Mas pior que isso é que nem a comida do porco deram para ele. Parece que Deus falou assim, não, deixa ele se virar sozinho. Nem a comida do porco ele consegue. Quando nós perdemos a honra de filho, nos misturamos com os porcos e nem percebemos. Ele nem fez assim, pô, não posso com o porco não, isso aqui está errado, não, ele acabou entrando. Cuide-se para que nunca venha a perder a honra de filho. Diga, eu vou me cuidar, para que eu nunca perca a honra de filho. Pensa, Deus está olhando para você, e quando você cumpre os princípios de Deus, você é um filho amado, um filho querido. Mas quando você desonra, você já não é um filho amado, um filho querido, você está tendo comportamentos de rebeldia. Isso é complicado, né? Para alguém ser restaurado como filho, ele tem que se arrepender, né? Ele deve se arrepender. Tem que haver arrependimento. É difícil isso? Sabe por quê? Porque quem sai da presença de Deus acrescenta sobre ele uma área de orgulho fantástica. Porque diz que o mundo jaz no... E quem é o pai do orgulho? O maligno, Satanás. Então quando você está no mundo e você entra nesse distanciamento, e você entra na posição da desonra, de quebrar o princípio da honra para com Deus, automaticamente você fica meio cego, meio cético, e você não consegue perceber. E ele fala assim, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Ele começou a entender o que estava acontecendo. Os funcionários lá do meu pai comem bem no café da manhã, no almoço e na janta. Eles não passam fome. E eu estou aqui. Agora eu estou aqui passando fome, passando necessidade. Nem a comida do porco estão me dando. Aí você começa a perceber que entra nele a condição de entender e se arrepender. Ele fala o quê? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele fala assim, eu sei que eu não presto nem para ser seu filho, estou arrependido, fiz uma bobagem, queimei todo o recurso que eu tinha, e agora não tenho nem o que comer, realmente, quebrei os princípios, estou fora do projeto, mas vou até meu pai, vou até ele, porque os empregados dele vivem melhor do que eu, e eu vou me apresentar a ele, declarando que eu sou errado, que eu estou errado, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele agora vai chegar lá arrependido, então ele começa a entender, que agora o orgulho dele não vale mais. Quando você tem problemas, e quer resolver os problemas, a primeira coisa a fazer é jogar fora o orgulho. Fala, a primeira coisa a fazer é jogar fora o orgulho. Reconheça que o amor e a misericórdia de Deus prosperam a tua vida, que o amor e a misericórdia de Deus trazem o que for necessário para você. Então a primeira coisa a fazer é ter um arrependimento. A Bíblia diz, sem arrependimento não há remissão de pecados, ou seja, tem que haver arrependimento para que a gente possa ser liberto daquilo que nós geramos, e aí sim ser reconciliados com Deus. Então a primeira coisa que ele faz é entender, por voltar à filiação, para voltar à filiação, deve haver arrependimento.
Se você quer voltar à intimidade com Deus, repasse a sua vida. Mesmo quando você não faz, por isso Ele é sensacional, maravilhoso, tremendo, glorioso, fiel, justo, verdadeiro, eterno. Eu preciso antes de mais nada reconhecer isso. O que eu acho, o que eu penso, desculpa, não vale nada. As minhas justificativas conforme a Bíblia são como trapos de imundícia. Você já imaginou o que é isso? Sabe o que eram trapos de imundícia? Naquela época não existia, como é que fala? Mods, né? OAB, a mulherada usava os panos, resto de pano. Para fazer o quê? Para limpar o seu corpo quando estava naqueles dias. E aqueles panos eram chamados de trapos de imundícia. Pois a sua justificativa vale menos que isso. É o que está escrito na Bíblia. Tá bom? Agora o filho pródigo, a pessoa fica olhando assim, meu Deus, está na hora de ler Bíblia, né, povo? Agora o filho pródigo está reconhecendo o carinho e o amor que esta paternidade lhe destinava. Agora ele começa a falar assim, caramba, eu estava dentro da casa do meu pai, eu comia o que eu queria, tinha empregado para fazer o rango do jeito que eu gostava, tinha arrumadeira lá para arrumar a casa, eu tinha tudo do bom e do melhor, e eu não reconhecia isso, eu pedi para sair, para que eu fui sair, se tudo já estava lá? Para que eu fui sair? Quantas vezes a gente quer sair debaixo do cuidado de Deus? A gente quer até trocar às vezes de igreja, a gente quer liberdade, eu não quero mais ficar debaixo desse líder da célula, eu não quero mais esse pastor falando comigo assim, eu não quero, ele não está percebendo que todo esse cuidado é o tamanho do amor de Deus por você. Deus te ama tanto, que colocou pessoas para olhar por você, para cuidar de você, para zelar de você. Esse jovem descobriu agora. Agora o filho pródigo está reconhecendo o carinho, o amor que esta paternidade lhe destinava. O filho diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele reconhece o poder da filiação. Naquela casa, apesar de ter que trabalhar, de levantar de manhã, de talvez jogar a semente não sei aonde, de arrumar lá os bichinhos e tal, eu tinha tudo. O poder da filiação. Ele assume a restauração da filiação através da restauração da honra. Diga, restauração da honra. Ele reconhece, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, não sou digno de ser chamado de filho. A restauração da honra passa pelo quebrantamento, pelo reconhecimento. Quando você percebe, sim, eu fiz errado mesmo. Eu não devia ter feito aquilo, eu fiz. Eu não devia ter investido daquele jeito, investi. Eu não devia ter colocado as coisas dessa maneira. Eu não devia ter desobedecido. Eu não devia ter me enganado as pessoas. Eu não devia ter... Quem pode fazer isso? É você. E você vai restaurar a sua filiação com Deus, vai restaurar a sua intimidade com Deus, quando você pegar o orgulho e dizer, orgulho, fora. Você não tem parte com a gente não. Aqui tem liberdade de amor. Aqui tem honra. Aqui tem intimidade. Aqui eu reconheço, pequei contra o céu sim, pequei contra o meu pai sim. Você veja que esse rapaz não era alguém que não tinha conhecimento de Deus, porque ele entendeu, pai, eu pequei contra o céu, eu fui rebelde com o Senhor, eu desonrei o Senhor, então eu pequei contra o céu. E depois ele fala, pequei contra ti, por quê? Porque feriu o coração do pai. O pai não teve dificuldade de dar para ele o dinheiro que ele queria, mas machucou o coração em ver o filho ir embora, o filho partir. Isso machucou o pai, e ele reconhece, e ele fala, não sou nem digno de ser chamado filho, seu filho, não sou digno. É um reconhecimento, com aquela condição de desonra, que ele tinha estabelecido. O filho sabe que quebrou o princípio da honra para com o pai, mas reconhece que como filho sempre terá o amor e a misericórdia do pai. Ele sabia, ele estava voltando para lá, ele não disse assim, pai, você vai me dar outra metade da fazenda? Sabia que não ia ter,
Mas ele sabia assim: meu pai nunca vai deixar eu passar fome, ele vai me dar comida, ele vai me dar alguma coisa. É por isso que a Bíblia diz: caíra do homem e levantara de Deus. Você entendeu? Deus nunca vai negar receber você de volta. Deus nunca vai falar para você assim: você foi embora, você está cometendo pecados, você está me desonrando, você está me desrespeitando, então nunca mais eu quero te ver. Ele vai ficar olhando com o coração partido, sofrendo a dor do filho ir embora, mas ele fala: um dia ele pode até voltar, eu vou estar aqui esperando ele, para que aquele dia que ele precisar, ele não coma as bolotas do porco no mundo, ele não se alimente de prostituição, de mentira, de roubo, de lascívia, de rolo profissional. Não, ele vai voltar e vai lembrar que eu posso todas as coisas para a vida dele, que eu tenho o melhor para a vida dele, que eu posso restaurá-lo, fortalecê-lo, renová-lo, abençoá-lo, prosperá-lo, fazer o que for necessário. Ele está esperando por você. O pai está sempre esperando pelos filhos. O pai nunca fica tentando colocar impedimentos, bloqueios. Não, ele fica assim: quando ele voltar, eu vou dar uma bronca, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas no final ele sempre recebe e sempre coloca. Ele dá uma bronca e daqui a pouco está abraçado. Ele dá uma bronca e daqui a pouco está pondo o cobertor em cima. Ele dá uma bronca e daqui a pouco ele está... Pai e a mãe, eles têm um amor inacabável. Eles estão sempre dispostos a restaurar. Quando assumimos a sabedoria de filho transformado, quebrantado, é que estaremos prontos para atitudes muito maiores em nossas vidas. Vou ler de novo para você. Quando nós assumirmos a sabedoria de filho transformado, quebrantado, é que estaremos prontos para atitudes muito maiores em nossa vida. Aí Deus pode acrescentar coisas grandes para você. É o princípio da transformação de qualquer filho. Nós precisamos aprender que Deus não está nunca subjugando você, ou querendo pisar em você, ou querendo ver a sua derrota, mas Ele gostaria de ver você se restaurando, se levantando, se restabelecendo e adquirindo ou tomando de volta aquilo que é seu por direito. Para alguém ser restaurado como filho, precisará reconhecer: o poder da restauração está no Pai. Diga: o poder da restauração está no Pai. O filho se arrepende, mas o pai está esperando pelo filho. O pai tem o melhor para acrescentar na vida do filho. Por isso não adianta o filho ficar parado e declarar o que ele declarou. Declarou, ficou parado, não aconteceu nada. Mas quando ele se mover, quando ele se estabelecer, é quando virá a realização. Olha o versículo 20, fala assim: levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. O pai dele enxergou ele, o pai olhou para ele, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quem correu para o filho? O pai. Olha que coisa louca. Ao invés de falar assim, e o filho, quando olhou lá no fundo, viu o pai, aí o filho saiu correndo, foi lá no pai. Não, quando o pai olhou e viu o filho, ele saiu correndo na direção, para poder fazer o quê? Abraçar, beijar. Por quê? Porque o pai pagou um preço caro pelo filho. O pai gera filho, o pai luta para que o filho gere netos. O pai sabe que a continuidade de tudo está nessa definição: amor, honra, posicionamento. Isso é muito importante. O poder da restauração que está no pai se manifestará toda vez que o filho for buscar. Tem filho de Deus aí? Toda vez que o filho for buscar essa restauração, o pai vai manifestar. Você está pronto para buscar essa manifestação? Para reconhecer. Não adianta, amados, eu vejo muitas vezes essas pessoas, quando a gente ora, ele levanta a mão e fala: não, Deus, eu quero que o Senhor toque em mim, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor prospere minha casa, eu quero que o Senhor cure minha família, eu quero... Ele só esquece assim, como eu estava, o que eu estava fazendo, porque chega aquele momento, que eu preciso consertar a minha vida, eu preciso reconhecer, para restaurar.
não é só ir lá e falar: ó Deus, ou você aí, me dá um dinheiro aí. Não é isso que acontece. É uma relação de pai para filho, de filho para pai, de intimidade, de amor, de relacionamento. E isso precisa crescer em nós. O pai nunca deixou de amar o filho. É difícil você achar um pai que fala: não amo meu filho. Ele fala assim: não, meu filho fez isso de errado, mas no fundo, se houver um pedido, um arrependimento, uma declaração, já você vê o pai babando, afinando. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus veio para salvar os pecadores. A ideia não é achar o defeito, a ideia é restaurar os filhos, para que eles possam viver com o Pai e gerar netos, vamos falar, irmãos, gerar outros irmãos, para entrarem no mesmo céu, na mesma presença e no mesmo poder. A ideia é essa, né? Na verdade, foi este filho que se posicionou como órfão de pai vivo. Foi o filho que se posicionou como órfão de pai vivo. Por quê? Porque quando ele abandonou o seu pai, ele foi embora, gastou o dinheiro dissolutamente. Quando fala dissolutamente, é falando assim, gastou de qualquer jeito, torrou com mulher, torrou com bagunça, comprou coisa que não precisava, 10 celulares do mais caro, comprou Xbox, comprou todas aquelas porcarias lá, PS não sei o que lá, comprou tudo, e nem lembrou ele não lembrou que ele tinha que comer, né? Comprou o carro mais gastão, 1 km por litro, sabe? Absolutamente, ele não fez nenhuma conta, ele foi queimando tudo, fazendo farra, bagunça. Agora quando a gente olha para cá, a gente fala: peraí, chegou aquela hora de uma restauração. O pai nunca, em momento algum, pensou em abandonar o filho, mas de repente ele se tornou órfão de pai vivo, ele abandonou a situação. Aconteceu quando o filho o desonrou, pedindo partilha dos bens antes da sua morte. Ele estava dizendo: tanto faz, você morrer, não morrer, eu quero dinheiro. Mas o pai estava esperando quando o seu filho restaurasse sua visão, curasse a sua orfandade e voltasse para ele. O filho teve aí um momento de restauração e volta para quem? Para o pai. Você imagina como Deus está olhando para você hoje? Ele está falando assim: nada acabou, volta para mim, porque eu tenho tudo que você precisa. Você gastou metade da fazenda, ainda tem a outra metade. Você quer comer bem? Aqui é o lugar. Você quer ser cuidado? Eu sou o seu pai. Você quer ficar comigo? Vem. Eu estou aqui para te abraçar e te cuidar. Eu tenho tudo que você precisa. Vem. Ele só quer que você venha. Quando um filho honra o seu pai, ele provoca manifestações no céu e na terra. Quando um filho honra o seu pai, ele provoca manifestações no céu e na terra. Deus está só olhando qual é o nosso comportamento, o que é que nós estamos fazendo, né? O filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos. Ele começa a dar uma diferença aqui, uma direção. O filho chegou lá, pedindo só uma comidinha, só um cantinho para trabalhar, e olha, sei que o senhor pode até não querer mais me chamar de filho, mas só deixa eu ficar junto com seus empregados, né? Lá no alojamento. E o pai abraça ele, beija ele. O pai derrama sobre ele o seu amor. Deus derrama sobre você o quê? O amor dele, a misericórdia dele. E o melhor de tudo é que ele fala: tragam aí uma roupa. Começa a definir uma nova mentalidade. Você saiu daqui e abandonou tudo.
Você saiu daqui e largou a gente. Você saiu daqui e voltou agora todo sujo, todo quebrado. Mas eu vou agora renovar a tua mentalidade para lembrar quem você é. Você é filho. Você, apesar de ter ido embora e voltou, não deixou de ter o meu sangue em você. Você pode se perder nos seus erros, mas o sangue de Jesus ainda está sobre a sua cabeça. Jesus não mudou a visão dele. Jesus não mudou o amor dele por você. Ainda que você abandone, ele não te abandona. A Bíblia diz: poderia uma mãe se esquecer do filho, mas ainda que a mãe se esquecesse do filho, o Senhor jamais se esqueceria de você, porque Ele traz na sua mão marcado o seu nome. Ele foi crucificado por você, Ele padeceu naquela cruz, Ele tem o seu nome marcado, jamais vai se esquecer de você. Há uma promessa, há uma promessa. E é interessante que ele fala: pôr um anel na sua mão, né? Ele fala: trazer depressa a melhor roupa, vestir-lhe, pondo-lhe um anel na mão. O anel era um crédito renovado, era uma autoridade declarada. Quando uma família era uma família de posse, eles tinham um anel com o brasão da família. E até se você vê nos filmes, às vezes eles derramavam aquela cera e colocavam em cima o anel para que ficasse ali o selo deles, né? Ficasse marcado que era deles mesmo, que eles mesmos estavam mandando a carta, ou fazendo algum registro, alguma coisa. O pai vai lá e fala: pega um dos meus anéis lá e traz aqui. Vamos colocar na mão dele agora. Ele passa a ter novamente autoridade sobre o lugar. Ele tem o crédito renovado, tem acesso. Ter acesso quer dizer, entre em qualquer lugar que o pai for. Aonde o pai vai, o filho pode ir. Aonde o pai está, ele traz liberação. O que Jesus veio fazer? Trazer um acesso para você. Acesso aonde? Para que você entre na presença do Pai, para que você entre na presença do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, para que você possa ter uma vida eterna, uma bênção garantida, uma realização definida. O poder dele se estabelece em você, e não é pela sua força, é porque o sangue de Jesus pagou o preço dos seus pecados. É como se ele tirasse um anel e colocasse no seu dedo e dissesse para você: você agora é filho, você agora é herdeiro, você agora é da família real, você agora está debaixo de uma autoridade. Você não é qualquer um. Fala para a pessoa do lado: você não é qualquer um. Você está recebendo a restauração da filiação. Sabe o que ele faz depois? Ele coloca a sandália nos pés dele. Libertação. Ele chegou como escravo, mas nunca deixou de ser filho. Então o pai fala assim: coloca sandálias novas. Para quê? Para dizer para ele assim: olha, você tem libertação, você anda como você quiser, tudo que está aqui agora ainda é seu. Nós somos uma família, nós estamos juntos. Você vai sair no vizinho, o vizinho sabe, é o filho do fulano, não é o filho pródigo, aquele que se perdeu. Não, ele foi restaurado, ele faz parte da família. Olha a roupa dele, olha o anel dele, olha as sandálias dele, ele foi restaurado. Deus está mandando falar isso para você. Hoje é dia de restauração, é dia que Deus quer liberar você, quer fortalecer você, vai colocar roupa nova, vai colocar anel no seu dedo, vai colocar sandália no seu pé, e vai dar a você a condição de viver a plenitude e o poder de Deus. Tudo que você fizer, a prosperidade vai bater na sua porta, porque todos vão reconhecer que você é filho, todos vão reconhecer. Não dá para mexer quando alguém é filho de alguém poderoso. Ninguém mexe com o filho do rei, ninguém mexe com o filho de Deus. Você é esse filho querido, que está sendo restaurado de uma forma especial. Mas quinto e último, para alguém ser restaurado como filho, precisará reconhecer o verdadeiro amor de um pai. Para você ser restaurado como um filho, você precisa reconhecer o verdadeiro amor do pai. Esse pai que pode até corrigir quando for necessário, mas que ele ama de paixão, que ele realmente paga o preço, que ele prepara tudo.
que diz do céu? Diz que lá haverá enfermidade? Diz que lá nós morreremos novamente? O purgatório? Lá, todas essas coisas já passaram. E tudo se faz. Você começa a ter uma vida agora totalmente diferente. Você está junto com o Pai. Um novo tempo, só Patu Haseb Akai, nasce para a vida daquele que chega em Deus. Deus quer colocar sobre você, sobrecai, Deus quer dar para você. Deus tem preparado o melhor na sua vida. Deus quer renovar tudo que Ele já prometeu. Não há nada que o inimigo possa tentar tirar, que Deus não possa restaurar ou restituir. Você precisa entender. Você foi chamado de filho. Viva como filho. Viva como um filho querido, porque você é o escolhido para isso. Acredite, Deus tem coisas grandes. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando, um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A visão do pai é amor. Não é guardar a mágoa para dar resposta. E o filho, o irmão mais velho, tinha aquela mágoa guardada no coração dele. Na verdade, ele viu o irmão desonrando o pai, o irmão foi embora, e ele guardou tudo aquilo no coração. Ele nunca falou para o pai, ele obedecia o pai cegamente, mesmo tendo desejos de ver algumas coisas diferentes. Mas aí nós começamos a parar um pouquinho aqui para pensar, porque o pai se alegra pela volta do perdido, o irmão não conseguia perdoar o seu irmão que tinha feito aquilo com o pai, abandonado. Só que ele nem prestou atenção que o mais novo se arrependeu. Ele nem prestou atenção que aquele era irmão dele. O que você acha quando Deus olha para baixo e vê alguém que foi crente, foi cristão, andou na igreja, talvez até se tornou um líder, um pastor, alguma coisa, e de repente ele foi para o mundo, perdeu tudo, perdeu a casa e andou lá, talvez até nas drogas, mas um dia esse homem volta para Deus. Como você imagina você olhando para Deus? O que você diria para Deus? O que você diria para o pai? Pô, pai, esse cara é aquele que bebeu, aquele que prostituiu, aquele que fez um monte de coisa errada, até jogou uma pedra no meu carro. Mata ele. Ele não presta. Não presta. O senhor vai perder tempo. Lá é coração de pai. É amor. Na verdade, se a pessoa sair e voltar 10 vezes, ele vai pegar as 10 vezes, vai abraçar, vai colocar o anel, vai colocar a sandália, vai colocar a roupa e vai dizer: senta aqui, meu filho, porque eu te amo e vou te levantar de novo e vou te ajudar de novo. Não é o vínculo humano. E nós muitas vezes ficamos bravos. Eu vi a senhora, minha sogra, Dona Maria, ela ficava na janela, o filho dela morava na casa assim no fundo, tinha um corredor lateral, e ela ficava esperando ele chegar. Ele já era adulto, já tinha 2 filhos na época, e ela ficava esperando. Pelo barulho do carro ela falava: ih, hoje ele bebeu. Hoje ele bebeu. Aí ele punha o carro lá no fundo, aí ele voltava, ele não ia na casa dele, ele ia na casa da mãe. Aí chegava lá, ele ia choramingar para a mãe, embriagado. Aí ele falava: mãe, eu não estou bom, faz uma sopa para mim. 11h30 da noite, meia-noite, aquela velhinha fazendo uma sopa para ele. Mas faz uma sopa forte, tá, mãe? Que é para ver o seu melhor e tal. A mãe dele fazia a sopa, ficava ouvindo ele e falava assim: Jesus te ama, Deus te ama e tal, aquela coisa toda. E a gente ficava,
Falou assim: como essa velhinha tem tanta paciência? Se fosse eu, catava ele, jogava pela porta fora, trancava, nunca mais. Blá, blá. É amor de mãe e de pai. Gerou. Uma mãe que gera um filho, é 9 meses que ficou com ela, mamou no seio, tirou o carinho. Ela não tem esse lado grosseiro. Não, vai para lá, o que está pensando da vida? Está falando o que quer? Não vai ter isso. Se tiver que levantar, ela levanta de novo. Agora imagina Deus, Criador do céu e da terra, criou cada um de nós, está olhando para a gente, e quando olha para você, vê você voltando, alguém vai dizer: não recebe ele vai falar: eu recebo de novo, quantas vezes for necessário eu vou curar, eu vou libertar, eu vou abençoar, eu vou prosperar, porque para isso eles foram gerados, para serem filhos do amor, filhos da realização de amor, e não do mundo. É diferente. O irmão mais velho estava com o pai e cumpriu o papel de filho, mas uma visão distorcida. O mais velho não conseguia entender porque o pai perdoara aquele irmão. Jesus nos ensina que, como filhos, não somos valorizados por aquilo que produzimos, mas a Bíblia diz: pela graça, favor que nós não merecíamos. Então ele quer ver em você, imprimido em você, o mesmo amor. É lógico que você não vai, alguém vai dar uma marretada no negócio, vai pôr o dedo embaixo para ver. Não, ninguém vai procurar ninguém para sofrer, não é isso. Mas estar pronto para receber aquele que se arrepende, sim. Para ensinar o caminho correto, sim. Nós precisamos entender que aquele jovem, aquele irmão, ele estava magoado. O coração dele estava ferido. Ele não conseguia olhar com os olhos do pai. Ele olhava com os olhos do irmão magoado, do filho que ficou rebelde. Você vê, ele não quis entrar. Ele não era o filho que ficou com o pai, mas ele não queria entrar, ele estava ferido. Ele não conseguia olhar com amor, ele só conseguia olhar: peraí, ele fez isso com meu pai, ele levou parte do dinheiro, ele voltou agora com essa cara lavada, dando uma de bonzinho. Amado, Deus é assim. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, pouca gente entende, mas quando você lê uma palavra dessa, você fala: entendi, Deus é amor. Ele veio para salvar os que estavam perdidos. Ele quer restaurar. Jesus nos ensina que, como filhos, não somos valorizados por aquilo que produzimos, mas somos pelo amor, pela graça. É isso que faz a diferença. Ou seja, o verdadeiro valor está em ser filho de Deus, através do sacrifício que Jesus fez na cruz. Esse é o grande valor. Nós não somos levados ao céu pela nossa bondade, porque nós somos melhores. Eu sou melhor que você, eu vou ficar na nuvem 3, você vai ficar na nuvem 5, o outro na 10, não, por isso que ele fala que nós seremos todos no mesmo tempo levados, porque ele não faz acepção de pessoas. Os galardões virão depois, mas a salvação ele te dá pela misericórdia. Misericórdia quer dizer amor, e esse rapaz não entendeu isso, e muitos de nós não entendemos isso. Quando alguém fere a gente se vê no direito de devolver, mas o Senhor não diz que nós temos direito de devolver. Nós podemos nos distanciar para não sermos atingidos de novo? Podemos, mas nós não vamos retribuir o mal com o... Amém? Isso é muito importante. Aquele irmão mais velho estabeleceu feridas em seu coração. Ele estava com o pai, mas não concordava com o pai. Essas feridas tornaram duro o seu coração. Por isso, ao invés de se alegrar com a volta do irmão, ele só conseguia enxergar os erros dele. Se Jesus pensasse assim, imagina o que ia acontecer conosco. O que você acha que ia acontecer com você? Não precisa falar. Jesus se colocou entre nós e o pai, para que fôssemos recebidos de volta, depois de tantos erros cometidos. Se não formos tratados na alma como filhos, jamais poderemos chegar à presença de Deus, do Pai. Vou falar de novo: se não formos tratados na alma como filhos, jamais poderemos chegar à presença do Pai. O que acontece? Amado, não é porque você é certinho, não, eu faço tudo certo,
Eu não minto, não roubo, não faço isso. Mas eu não perdoo aquele, não perdoo aquele outro, tenho uma raiva do fulano porque ele fez coisa errada. Ele fez coisa errada. Um dia ele falou isso para fulano, ele fez aquilo, ele pegou o dinheiro de ciclano. Olha, sem brincadeira, se fosse por mim ele ia morrer agora. O quê? Vocês estão pensando que isso não tem no meio dos crentes? Eu não vou mandar ninguém levantar a mão, mas imagine-se aí, né? Só que tem um problema. Os olhos de Deus estão aonde? Ele está olhando o que passa dentro do seu coração? Então pensa um pouco aí. Onde o Pai está, o céu se manifesta com abundância. Onde o Pai está, o céu se manifesta com abundância. Então a primeira coisa que precisa ser tratada é o teu coração. Por quê? Porque dentro de você, muitas vezes, você permitiu entrar o amor de Deus, mas também permitiu entrar coisas que marcaram você, que trazem angústia, que ferem você todo dia você lembra, mas me traiu mesmo, me traiu. E olha, vou falar uma coisa, eu lembro que eu fui do ministério e tinha uns parentes lá do líder, que eles não se davam muito bem, tinha um problema, e um dia uma pessoa chegou para o líder e falou para ele, falou assim, olha, o senhor precisa perdoar o fulano, tal e tal e tal e tal, porque, né, como um líder espiritual. Ele falou, não tem que perdoar ninguém, se eu tiver que ir para o inferno eu vou em paz. Legal, não é? Se eu tiver que ir para o inferno eu vou em paz. Você já pensou como estava o coração dele ferido? É porque a gente olha uma palavra antes, quando ele falou isso todo mundo ficou, né? Mas como estava o coração da pessoa ferida? Como ele estava precisando de uma restauração, ele estava precisando ser lavado no sangue de Jesus, porque ele ministra a palavra, ele anda naquele caminho, ele sabe que essas amarguras, que essas feridas, roubam a nossa intimidade com Deus, e mais ainda, fazem sombra entre nós e Deus. Você acaba não conseguindo chegar perto, você acaba tendo dificuldade. Então ali, precisa existir um trabalho de liberação, de restauração. A vida, ela precisa ser tratada ao longo, né? Pensa comigo, quando uma pessoa se converte, mas ela está presa nos seus relacionamentos interpessoais, ela não se transforma numa filha ou num filho, ela se transforma numa pessoa religiosa. Ela cumpre as obrigações. Você vai na igreja? Vou. Você leu a Bíblia? Li. Você fez uma oração? Fiz. E o seu coração? Aquele maldito eu não esqueço. É religiosidade, você está tendo, mas não está transformando, porque tudo isso que nós fazemos, é para que nós sejamos fortalecidos, para ser transformados, não é simplesmente, como diz, bater o cartão, eu fui lá, sim, eu fui na terça e na quinta, 2 dias na igreja, já estou um cara bem, né, bem íntimo, 2 vezes na igreja, não é isso. O que está acontecendo aí dentro de você? Será que você hoje está livre? Seu coração está lavado? Você está restaurado? Você consegue, eu não estou dizendo para você ir atrás de quem te feriu, não é isso, mas você falar assim, eu perdoei, eu não vou deixar isso ferir o meu coração novamente. Eu não vou, se alguém viesse aqui e falasse assim, olha, eu tenho a chave do céu aqui, pode dar para o Zé? O que você falaria? Não dá não, não vai dar para o Zé? Não, o Zé não. Para o Zé não dá não, dá para outra pessoa, dá para o cara que está embaixo da ponte, dá para aquele bandido lá que matou 5, mas para o Zé não dá não, porque ele me enganou. Nós temos muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas cumprindo simplesmente a tabela, como diz aí, sendo religioso, mas não sendo convertido, não tendo a transformação no seu coração. A vida não muda completamente, ela até pode dar frutos, mas a pessoa não é transformada. Ela faz coisas boas, ela ajuda as pessoas, mas ela não é transformada. O coraçãozinho dela, como diz as crianças, está pretinho. É interessante perceber que espiritualmente havia orfandade, porque os 2 viviam distantes do pai. Um foi embora, e o outro ficou, mas com mágoa no coração. Se a gente pensasse com Deus, quem estava perto de Deus? Nenhum dos 2.
Um ferido por causa do irmão e o outro distante porque acabou amaldiçoando aí, atrapalhando o pai. E aí você fala assim, que situação complicada é essa? É exatamente, os dois irmãos tinham problema com Deus. Podemos dizer que havia orfandade espiritual através dos seus comportamentos. Um desonrou o pai pedindo a sua herança, o outro, apesar de não ter saído de casa, tinha um coração ferido, endurecido, com mágoa, com raiva, angústia por ser seu pai, por ver seu pai continuar amando seu irmão, e trazia distanciamento com Deus e orfandade espiritual. Por quê? Você imagina que a mãe ou o pai, quando um filho desse faz uma arte, vai embora, alguma coisa, ela fica sempre pensando, como será que está o João? Como será que está a Maria? Puxa vida, né? Maria podia voltar, né? Puxa. Aí o irmão do lado fala, o que ela está pensando? Maria só aprontou, por que voltar? Nós não somos os juízes, e nós não somos os detentores da verdade. Nós somos aqueles que fomos salvos, libertos, restaurados, e o que nós entregamos é o que nos foi dado. Será que Deus entregou para você o quê? O que Deus deu para você? Amor, liberdade, restauração, fortalecimento? Ou Ele falou, estou com uma raiva de você, você pisou na bola, você é um safado, você é uma safada, você é mentiroso? Foi isso que Ele falou? Venha do jeito que você... Vou te transformar. Deus quer fazer coisas grandes. Na verdade, o mais novo era rebelde, o outro religioso. Para fechar a Santa Ceia com o restabelecimento da nossa filiação através do sangue de Jesus, é importante a gente orar. É importante a gente agora fazer uma oração juntos, orar para que o Senhor nos libere, quebrando toda a orfandade, tudo isso que está no coração de algumas pessoas. Você sabe por que eu saí daquela igreja? Porque o fulano lá fez isso. Você sabe por que eu dei errado naquela empresa? Porque eu fui perseguido por isso. Você sabe aquela vizinha que não gosta de mim? Você sabe o outro? E a pessoa vai acumulando no seu coração. Sabe aquele filho desobediente, rebelde? Sabe aquela filha desobediente, rebelde? Sabe aquele amigo do meu marido? Sabe meu marido, amigo do não sei quem? Toda essa, entre aspas, porcalhada, vai achando um lugarzinho no quartinho do coração e vai se acumulando, e o Senhor está querendo te liberar hoje, tirar de sobre você todo o peso. Não importa o que tenha acontecido, Deus é suficientemente competente e potente para trazer restauração e restituição, para mudar e prosperar, para dar a vitória a você naquilo que é necessário.